É o que eu acho. Agora vamos falar do ano 2023. Fábio, conhecendo bem o meu clube, eu fiz uma profecia em 2020 e riram da minha cara no começo do ano, mas no final acabou que eu acertei na minha previsão. Falei, cara, o Vasco é um clube muito político, é ano de eleição. O Vasco tem um elenco jovem. No início do ano, você pega o time de 19 e o time de 20, o time de 2020 era melhor que o de 19. Apesar do time do Luxemburgo ter acabado em 12º e de 2020 rebaixado. O Guarim ainda estava no elenco, ele sai depois daquele problema particular dele, mas eu ainda acho o elenco no papel de 20 melhor do que o 19. O time cai. Falei, ó, caminhão de salário atrasado, elenco cheio de moleque, ano de eleição, briga política, é receita pra dar merda no Vasco. Rebaixou. Ano que vem, apesar da política não ter mais grande gerência sobre o futebol, não deixa de ser um ano que tem eleição. A gente sabe que se politiza muito no Vasco e Deus me livre se esse time não subir, tu tem um caos desgraçado, aí vem todas as narrativas, eu não queria a SAF. Tanto é que o Júlio teve aqui, pessoas da diretoria tiveram aqui, e o que eu tô ouvindo dos pares políticos do Vasco, que ano que vem a narrativa para eleição é quem é a favor da SAF, quem é contra. É o que eu tô ouvindo do meio lá pro ano que vem. Então eu acho que ano que vem o Vasco ainda vai ter um ano ainda político meio pegado. A não ser que o Vasco monte um time bom já no começo do ano e comece a carioca legal, o brasileiro vai indo bem, aí acalma tudo. Mas se for aquele ano igual do Botafogo, que vem mal, aí depois acerta na janela e começa a subir, nesse momento aí, a eleição em outubro tende a ser um ano complexo. Como é que tu tá... Qual é a tua expectativa pra temporada de 2023? Tu vai na minha linha, que pode ser um ano acidentado, ou você acha que vai ser um mar de rosa, contando com primeira divisão? Bom, contando com a primeira divisão, é um ano muito diferente, né? Um ano que você vai ter um Vasco que há muitos anos a gente não tem. Um ano em que o Vasco vai ter condições de disputar a competição e não de brigar para ficar nela. Porque o Vasco ultimamente só briga para ficar. Ah, eu fiquei na Série A. Porra, não dá. Então, acho que não é um ano em que o Vasco vai brigar pelo título, ainda não é, vai ser um trabalho de construção, mas é um ano que você pode fazer o que o Botafogo até essa rodada estava fazendo, brigando para entrar num grupo de classificação para a Libertadores, mesmo que nas fases anteriores, como o Vasco foi em 2017 para 2018. Com tempo, com contratações, com dinheiro, você consegue fazer isso. A questão política, primeiro que a gente vai observar quem realmente quer ser presidente do Vasco, porque o modelo sedutor do futebol de ter a caneta na mão não existe mais. Apesar do presidente sentar à cadeira da parte da SAF, né? Ele tem... Só te adianto aqui, desculpa te interromper, que é sempre o Vasco já sinalizou que vai mandar um candidato, porque o Júlio falou isso aqui. Sim. É possível até que nem seja ele, mas deve ter alguém. E o Levin até ter voltado já o canal dele no YouTube também. Então você já tem pelo menos, e a própria situação, 3 candidatos aí. Isso vai acontecer. Mas assim, a gente vai observar um cenário de menos sonhos. Porque, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não vai fazer nada, porque você não é o dono do futebol. Você tem voto no futebol, mas você não é o dono. Eu vou rever. A gente vai... Isso aí, gente. Pega depois esse corte e leva lá pra frente, você vai ver. Na campanha vai ter candidato prometendo rever o contrato da SAF. Que vai cancelar, que vai buscar não sei o quê. Não vai. Foi aprovado em assembleia. Está homologado, está andando, não vai mais, esquece, não tem mais esse modelo. Bom, mas a gente vai observar quem efetivamente pensa na instituição. Porque sem o futebol estar na mão, que era o que acontecia, que é o projeto sedutor é sempre futebol. Né? 99% dos torcedores do Vasco são Vasco por causa do futebol, mesmo que a nossa origem tenha sido no Remo. Então, assim, o torcedor vai olhar hoje e vai falar assim, pô, esse cara realmente tem um plano para o meu clube. Porque o futebol ele não vai ter a ingerência que ele teria no modelo anterior. Então, eu acho que não vai interferir dentro de campo, que interferia. Eu tive relatos de jogadores, à época da eleição, que me ligaram e falaram, cara, fulano, pô, é sério mesmo, o cara tá falando isso, ele tá com o salário atrasado. Pô, Beltrano, tá prometendo isso. Castan chegou a falar isso numa entrevista. Numa entrevista, Castan falou isso também. Então, assim, Castan foi com um dos com quem eu conversei. Tiveram outros também. Que era um sentimento interno. Falou, cara, ele tá com o salário atrasado, tá na merda aqui, o cara tá falando de fulano e beltrano. Cara, isso não pode ser sério. Então isso já não vai mais acontecer. Porque se o cara falar assim, eu vou trazer o fulano. Aí o Josh vai olhar. A coruja faz. Quem? Para, porra. Não vai mandar nada, não manda nem na tua casa.
Não vai ter isso. Ah, eu tenho um projeto para o Vasco, para o clube, se tornar um clube associativo, que as pessoas frequentem a sede social, que frequentem a piscina do clube, vou melhorar. Isso está no escopo do presidente. Vou brigar dentro da SAF pelo melhor para o Vasco. Ok, mas você não decide. Você é sempre o voto vencido. Mas você senta na cadeira. Você tem 30% representando a instituição. Então eu não vejo que esse processo eleitoral, diferentemente de outros que já aconteceram, atrapalhe dentro de campo. Porque não vai interferir. O cara vai chegar e falar assim, amigão, fulano, beltrano, ciclano vão concorrer. Não vai mudar nada. Quem manda aqui é a SAF. Ele vai estar aqui, vai opinar e tal, mas não manda. Então, eu não acho que esse processo eleitoral vai interferir dentro de campo, que vai ser ótimo. Porque você imagina, você montar um time, trazer jogadores A, B e C, e no final do ano o presidente megalomaníaco resolver mudar tudo. Não vai ter isso. Então, eu acho que a gente vai observar quem é quem realmente quer ser presidente do Vasco, não presidente do futebol, porque não vai ter essa ingerência, e não vai interferir dentro de campo. E eu espero que no ano que vem tenhamos um time à altura do Vasco. Acho ainda que 2023 não é o ano, mas 24 sim, 25 sim, 26, para brigar por títulos. Por que o Flamengo chegou em 3 das últimas 4 finais de Libertadores? Porque ele está todo ano na Libertadores. O Vasco tem que voltar à Libertadores com assiduidade. Não ir num ano como foi 18, tomar um sacode do Racing, que eu estava em Avejaneda, foi 4-0 graças ao Martins Silva, que ainda pegou 2 pênaltis. Lautaro Martins deitou os cabelos naquele jogo e o Vasco passou vergonha dentro da fase de grupos. Tomou uma goleada do Cruzeiro também. Tomou do Cruzeiro, tomou do Racing lá na Argentina. Então, assim, o Vasco tem que se preparar para fazer assiduidade nessas competições. Ano que vem, o Vasco chega à final do Campeonato Estadual, briga no Brasileiro, na metade de tabela para cima, porra, pega uma vaga de Libertadores, pega uma Sul-Americana, volta a um cenário internacional no ano seguinte, Copa do Brasil avança de fase, vai às oitavas, quartas, não bateu o campeão, ok, é um primeiro ano. No segundo, eu já quero mais. No terceiro, eu já quero brigar pelo título. Tem que ser, construção. Mas tem torcedor que acredita que vira uma chave, e eu nunca falei, você também nunca falou, que com a SAF tudo resolveria em um ano. Não, mas é a possibilidade de pavimentar um caminho que nós não tivemos ao longo dos últimos 22 anos.